Aqui estão as últimas atualizações sobre o Corinthians nesta quarta-feira. A principal dúvida é sobre o futuro de Michael. Ele deve permanecer no clube para 2025? Também há a questão da renovação de Romero, que segue sem definição. Além disso, surgiram informações de que Garro recebeu uma proposta da Rússia, mas o Corinthians ainda não confirmou se aceitou ou não a oferta. Fique por dentro de tudo no vídeo e, se gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso, vai seguir, são 6 meses, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa a pensar, é uma agência que foi contratada exatamente para fazer as coisas com calma, sabiam que ia ter uma diminuição, mas eu sigo achando o valor já histórico, eu não lembro de nada nem parecido com isso. A gente foi buscar ali no Google, 500 mil, 800 mil, 300 mil, 31 milhões é um valor realmente para mim já histórico. E vamos aguardar, são 6 meses, as coisas vão acontecendo, acho que fez 50, daqui a pouco fez 100, é o máximo, chegou, eu já acho algo extraordinário. E o Corinthians, desses 31, já conseguiu amortizar quase 60 da dívida total, porque você tem aquele lance igual qualquer financiamento que a gente faz do nosso carro, da nossa casa, você vai pagando lá as últimas, elas são parcelas bem menores, sem juros, então você vai amortizando lá. Então já deu mais ou menos quase 60 milhões de amortização da dívida total. Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing são os cabeças de chave. Lembrando, não é oficial, a Conmebol não soltou, mas quem fez os potes fez pelo ranking. Então, pelo ranking tá fácil fazer pote 1, 2, 3. Pote 2, Olímpia, Liga de Quito, Internacional, Libertad, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudantes, Bolívar. Pote 3, Vélez, Sporting Cristal, Fortaleza, Universitário, Tajeres, Atlético Nacional e Tolima. Vélez com Deportivo Fortaleza. Tátira e Universidade de Chile. Tajeres. E no pote 4, Carabobo. Como eu gosto do Carabobo. Você vai gostar do terceiro. O segundo também é bom. Bucaramanga. Não, mas o terceiro vai ser o que você vai torcer. San Antônio Bulo. Esse é o que você vai torcer. Cadê o Zuliano? Central Córdoba. E aí, fase 3. Pode ser Corinthians, Boca e Bahia. Pode ser. Então, e tá aí os potes da pré-Libertadores. O Corinthians não participa da fase 1, ele participa da 2 e da 3, e aí vem esses times aí pra poder fazer parte. Tá aí, ó. Aí é simples, o pote 1 enfrenta o pote 2. Isso. Sem nenhum tipo de bloqueio. E o Corinthians joga os 2 mata-matas na Neoquímica Arena na volta, menos se cair o Boca. Aí o Boca tem que decidir na Bomboneira que ele tá à frente do ranking. Mas isso só pode acontecer se os 2 passarem e depois aí não tem trava nenhuma. Isso, na outra fase. Na outra fase, isso então. Mas o Corinthians também não tem a trava de não pegar o Bahia, é isso? Isso, só na primeira rodada também. Não pode. Só que depois pode pegar também. Não pode pegar. Depende do chaveamento. Aí, então essa primeira etapa não pega no mesmo país, né? O Corinthians não pega o Bahia. Mas na segunda etapa, como aconteceu com o Bragantino e Botafogo. Eles foram se pegar na última etapa. E aquele fase 1 tem times da Bolívia. Isso, né? Aí o Corinthians não tá só entrando na 2, aguarda aí, são 6 clubes, 3 mata-matas. Não, isso, primeiro ali, pra falar da fase 1, são 6 clubes, 3 mata-matas, sai os 3 vitoriosos, encosta aí, e aí vamos pra fase 2, que é onde já entra o Corinthians. Todo mundo que passar vai pra fase 3. Lembrando, a importância do Corinthians passar por um desses clubes da 2, porque se ele cai no primeiro mata-mata, ele tá fora da Sul-Americana. Isso. Se ele cair no segundo mata-mata, aí ele pode jogar a Sul-Americana. Entendi. Então tá aí. Dessa turma que já tá definida, podia pegar o Deportivo Iquique, não é nada mal. Aí é uma questão, é melhor ver a questão logística, a coisa mais próxima é melhor. E o Blense que pegou o Flamengo. Tem 2 problemas nessa fase 1, se o Corinthians pega esses fase 1. Um é o San José. Oruro. Voltar a Oruro depois de tudo que aconteceu não é legal pro Corinthians. Todos os aspectos. Não é, ponto. E a outra é o Nacional de Potosí, não é pelos 4 mil da Bolívia, é porque a logística para você chegar... O Boca Juniors, ano passado, teve que alugar 15 vans, porque as estradas de terra, areia, não sei o quê, e os jogadores e a comissão técnica foram de carros mesmo, de 4x4, porque senão não passa nas pontes, no ônibus não passa. Então, seriam esses 2 problemas se vier esse fase 1 e fase 1.
Pois é, então tá aí, então... Essa é a dureza que o Arnaldo sempre alertou. São Paulo, se não for na direta, você vai... É esse tipo de sofrimento. E começa mas pra quem quando mesmo? Agora quinta é o sorteio. Não, os jogos são... 19 de fevereiro. Já é em fevereiro. A importância do São Paulo ir para a fase de grupos era evitar isso e ser cabeça de chave. Isso. Tudo isso aconteceu com o 6º lugar que estão reclamado. Então, porque o São Paulo, pelo ranking, até porque o Boca tem um ranking melhor que o São Paulo, não tá, o Atlético Mineiro não tá, então o São Paulo como cabeça de chave. Só que convenhamos, para quem ia quase cair, tá nessa loucura, tá claro, tudo bem, entendeu? Então é isso. Sonho na alegria. Nessa hora a festa é... Na fase 2 não tem mais trava, não é isso? Na fase 2 não tem mais trava. Na primeira tem a trava do Corinthians não poder pegar o Bahia. Mas, por exemplo, pode ter Bahia e Boca Juniors. Pode. Né? Que é uma questão do Bahia. O Bahia foi pro pote 2. Pode. Em tese, pega times mais difíceis. Pode pegar o Cerro Porteño, pode pegar o Barcelona do Equador. O Bahia que escapou a fase de grupos na parte final, ter que, além de tudo, ele cai no pote 2. Exatamente. Onde é? O Boston River. Boston Uruguai. River. Uruguai. Recente, né, que tá mais... Se eu não me engano, é do grupo, pertence ao grupo City. Eu posso estar falando bobagem aqui. Meu tio Pepe também tem simpatia pelo Deportivo Iquique. Quem? Meu tio Pepe. Pai do Zuliano. Pai do Zuliano. Isso, é porque ele fica, às vezes ele fica meio... A verdade é assim, a hora que sair isso daí, vamos dizer que passem... o time do Zuliano? Vamos dizer que passem Corinthians, Boca e mais 2. Essa galera do pote 4 que não tem amarra depois. Não, essa que... Aí virou uma... Porque aí vai dar problema. Então volta lá. Mostra aí o pote. Vem aí um Boca no grupo que já tem 2, 3 fortes. Vamos fazer o grupo hipotético, vai. Então, imagina. Não do São Paulo. Vamos fazer o grupo do Palmeiras. Difícil que o Palmeiras tem que pegar o sorteio. Vamos lá. Sorte. Palmeiras pode pegar Palmeiras... Libertar. Não, Estudiantes da Argentina ou Liga de Quito. Vamos discutir. Palmeiras, LDU... Talheres ou Vélez, ou Mancini escolhe e Corinthians. E Boca. Você imagina um grupo desse? Aí não tem trava, né? Porque não, porque quem vem do quarto não tem trava. Corinthians. Aí pode pegar um grupo... Palmeiras, Corinthians, Vélez e LDU. E LDU. Aí, ó. Vamos dificultar pros outros também, vai. São Paulo. É esse o grupo. Estudiantes, mesma coisa. Estudiantes, Talheres. Talheres já pegou, né? Já pegou. O Vélez, para lembrar, mas no pote 3 tem trava, né? Fortaleza não pode. É interessante isso, né? Porque o Vélez é o atual campeão argentino, né? Tá no pote 3. Por conta... Ficou muito tempo... O Vélez é campeão da Libertadores do mundo. Sim. Só que ele ficou um tempão sem frequentar. Mas o Fortaleza ali no pote 3, ele não pode também pegar brasileiros. Não pode. Isso, ele vai para River. Que ele pode pegar, ele pode se complicar também, porque ele vai pegar Racing, vai pegar o Nacional do Penharol, o Penharol, ou o River Plate. Já é osso, hein? Ele pode ter que ir para Bolívar, no Bolívar, pode ir lá para La Paz, pegar o Racing e ainda pegar um Corinthians ou um Boca no grupo dele e tal, entendeu? A gente volta agora lá pro Corinthians, porque ontem o assunto Pogba agitou, né, os bastidores, as redes sociais principalmente, e claro, não é, Vlad, as especulações. Será que o Corinthians tem de fato um plano ou ainda não? O presidente Augusto Melo tem negado, certo? Exatamente. Alguns colegas de imprensa, como o site Trivela e outros lugares, têm dado que o Corinthians tem um plano para trazer o Pogba para o Brasil. Em compensação, Augusto Melo, nas entrevistas que deu e também nas apurações que a gente fez com pessoas ligadas à presidência também, da diretoria principalmente do Corinthians, negam que o Corinthians tem um plano ou que o Corinthians até mesmo tenha feito uma proposta oficial ou uma conversa com o staff do jogador. O que a gente sabe, por apuração da ESPN, do Julian Lawrence, também do João Felipe França, do site, a gente tem que o Pogba ele deseja permanecer nas 5 principais ligas da Europa. Não descarta uma vida para o Brasil, mas o foco dele é no velho continente. Pogba nesse momento está suspenso por doping até março de 2025. Então o Corinthians, se quiser contratar o jogador, conseguiria colocar ele em campo só a partir de março. Ele teria um período curto ali para treinar e depois poder ser utilizado pelo timão. O que a gente também apurou a respeito do Pogba é o seguinte: a vinda do Memphis Depay abriu um leque novo na história do Corinthians, porque conseguiu trazer um jogador de nome da Europa, deu tudo certo, foi um retorno esportivo incrível e também fora de marketing e tudo mais. É um jogador que, se o Corinthians conseguir um parceiro, alguém que banque os salários do Pogba, já que ele está livre no mercado, o Corinthians não faria nenhum tipo de restrição a trazer o jogador.
jogador. Pelo menos é o que eu consegui apurar a respeito disso. Mas não há uma negociação em andamento. Ontem um site de acompanhantes enviou um e-mail para o Corinthians e divulgou depois isso na imprensa, dizendo como se fosse uma proposta. O que eu apurei a respeito disso é que nem uma proposta foi uma coisa meio que num tom de conversa e tudo mais, que poderia colocar um dinheiro para poder ajudar nessa contratação. E o que a gente sabe, o Corinthians tem uma séria restrição orçamentária. No ano que vem vai ter 20% de gastos a menos do que teve nesse ano. Então, para fazer uma operação desse tamanho, Bruno, teria que ter alguém pagando, como foi o Esportes da Sorte, pagando o Memphis Depay. O Corinthians não teria como marcar com os valores do Pogba. Então, o que a gente está apurando nesses últimos dias aí, tem agitado muito as redes sociais, os torcedores do Corinthians têm invadido o Instagram, todas as redes do Pogba, pedindo para ele vir jogar no Timão, mas a gente sabe, o mercado da bola, tudo pode mudar nos próximos dias, né? E eu vou chegar nesse ponto. Rafa não, Vlad, desculpa. Agora eu quero ver. Paul Pogba nas últimas 3 temporadas. Então a gente tá vendo que, de fato, os números na última temporada não foram bons, né? Já não têm sido bons, não foram bons. Também teve a suspensão, certo? Na última temporada. Por isso, os números, assim, não são dos mais positivos. Ele falou que tudo pode acontecer, né? O Vlad. Pensando nas dificuldades financeiras e que o campo apresentou, acho que são contratações pontuais que o Corinthians precisa. Sim. Principalmente ali um zagueiro, um lateral esquerdo. Elenco, vai ser competitivo. Vai ser extremamente competitivo. Então, assim, o cenário do Pogba é só se for nesse sentido, até pelo risco da questão física. A gente viu os números. O último jogo dele foi em setembro de 23. Ele vai voltar a jogar em março, ou seja, 1 ano e meio depois do seu último jogo. É um jogador que tecnicamente sobraria no Brasil, não tem a menor dúvida disso. Mas qualquer contratação oferece risco. Ainda mais de um cara que está tanto tempo sem atuar, que teria uma questão de adaptação. Lógico que seria algo espetacular em questão de marketing, mas tendo em vista toda a dificuldade do Corinthians financeira, eu só enxergaria essa contratação sendo interessante no modelo que o clube não precisasse bancar nada, só nesse cenário. Os números do Memphis, a gente mostrava aqui, também não eram positivos. Mas, poxa, o cara chegou, não só jogou muito, como já é... Exato. Já é mais fiel do que muitos. Já é um louco do bando. Verdade. Mudou o patamar ali do Corinthians. O Yuri Alberto que o diga, né? Yuri Alberto que agradece bastante a chegada do Memphis Depay. Então, em relação, como diz o Mar, né? Eu gosto quando o Mar fala. Então, essa história do Pogba e tudo mais, ele entrou, teve a questão lá da ligação do Luva de Pedreiro, né? Foi no de noite. Eu tô falando que é do mundo da lua. Teve a questão do Danilo Gentili, né? Então. Do de noite e tudo mais. E o Pogba, ele entrou na onda. Por quê? Quem falava no Pogba? Numa boa, é um jogador de renome mundial, é óbvio. Mas ninguém tava falando no Pogba. Porque ele tá sofrendo, tá ali suspenso por conta de doping e tudo mais, só vai voltar em março. Ninguém tava falando nele, eu digo no mercado da bola mundial, tá? Sim. No mundo da bola, ninguém tava falando nele. Aí ele entra na onda porque ele posta foto no Instagram com a camisa do Brasil, treinando. Verdade. Ele é um cara que tem muitos seguidores. Aí a torcida do Corinthians, Pogba e tudo mais, vai lá e invade a rede social do cara. A gente está aqui falando. Outros lugares também podem estar falando do Pogba, uma possível ida dele no Brasil. Então o nome dele já fica ventilado no cenário mundial do futebol. Já lembram, né? Já lembram dele num possível retorno do futebol dele em março. Então, assim, para mim, a situação financeira Pogba Brasil não tem a menor condição. Financeiramente falando, não tem condição, a não ser que alguma empresa vá pagar inteiramente o salário dele, vamos pagar o salário dele, bota ele aí no Corinthians, ok, mas tirando essa possibilidade de uma empresa pagar, pra mim não tem condição, é sonho mesmo, e ele aproveitou o hypezinho ali do Corinthians, que é um time enorme, e ele aproveitou o hype do Corinthians para ser ventilado no momento que ele está próximo de voltar. A outra empresa não gastou 1 centavo e ficou sendo falado o dia inteiro. Exatamente. Aproveitou mais ainda esse hype também, né? E aí o Corinthians nem sabia dessa história. Exatamente. Claro. Mas a notícia é essa, né? Assim, o Corinthians não pode botar a mão no bolso. Isso. Pelo contrário, até o Corinthians tem uma previsão de gastar menos, né? O Vladimir falou de 20% a menos. Sim. Eu acho também uma loucura, mas se olhar para o campo e para o futebol brasileiro, uma loucura saudável. É uma loucura, mas eu quem quero. Vai pagar, sim, é uma loucura. Me dá essa loucura. Mas é isso, e dessa loucura. Me dá essa loucura. É verdade. É verdade. Não, mas assim, só
deixando bastante claro. Né? O Vladimir falou de 20% de redução. Falou pé no freio. Pé no freio, de uma temporada para outra. Se o Corinthians gastou muito, a reta final do Corinthians foi uma coisa assim, chama, traz, vem, sempre pagando um pouco a mais do que talvez um preço praticado no mercado. Isso eu falo de salário e de compra de jogadores já acima de 28, 30 anos, mas é porque precisava. Sim. Na atual temporada, o Corinthians não pode fazer isso de novo. E como disse o Vladimir, Bruno, só mesmo com o parceiro. Né? Fala, Vlad. Até em torno dessa questão do elenco do Corinthians, em 2024 o Corinthians contratou cerca de 20 jogadores, 9 só na última janela de transferências. Para o ano que vem, a ideia do Corinthians é contratar no máximo 4 jogadores, se não perder nenhum nome importante. O Dom que até estava falando é um zagueiro pela esquerda, um lateral esquerdo, um meio-campista e também um atacante. O Corinthians ele tem essa previsão justamente por acreditar que o elenco já está praticamente formado, precisa de poucas peças justamente em posições-chave. O Corinthians não vai fazer loucuras nessa questão, por isso até a questão do patrocinador. O Corinthians não pode se dar o luxo nesse momento, tem feito várias medidas de reestruturação financeira, teve essa questão do corte, o regime também de centralização para pagamento de dívidas. Então o Timão ele está no momento assim de 2025, vai pegar um pouco mais leve justamente por entender que o trabalho vai ter uma continuidade. O ano passado, na ideia da diretoria, o que a gente conversou com eles, é que eles tiveram que começar um trabalho do zero. Nesse momento, com tudo que deu certo, principalmente na janela do meio do ano, o Corinthians só quer fazer um trabalho de manutenção e continuidade, Bruno. E aí, torcedor, vou ler aqui alguns comentários dos últimos vídeos aí do canal Jornal do Corinthians. O Silas Antônio, Pogba não vai jogar de primeiro volante. O Silas aí já tá contando, né, com a contratação do Pogba no Coringão. Ainda não tem nada certo, né, mas eu acho que ele é um todo campista. Ele pode jogar tanto de primeiro volante como de segundo. Comentário do Hernani Silva. Na fase atual dos jogadores do Corinthians e na fase dele, vai jogar em lugar nenhum. Agora, se ele se dedicar, podemos ver. Comentário do Hernani Silva aí. Comentário do Xavier Eric. O Carrillo tá jogando muita bola, não pode sair desse time, só se for no lugar do Martinez. Isso foi com relação à enquete que a gente fez no canal. No lugar de quem o Pogba jogaria no Timão. E pelo que a gente tá vendo aqui, o Xavier